Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Conticast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, estamos aqui para falar mais sobre futebol e seleções. Nosso segundo podcast de 2025, não tem competição antes, não tem competição depois, mas a gente vai fazer uma análise do que espera o ano do futebol africano de seleções, 2 competições nesse ano, nesta semana. A gente está gravando esse podcast no dia 28 de janeiro, terça-feira, tivemos o sorteio já dos grupos da CAN. A gente vai dar uma análise, né, sobre o que esperar desse torneio, que vai acontecer só lá no final do ano, só daqui 11 meses. Mas antes de entrar nessa análise, a gente entrar nessa repercussão, eu convido você a seguir o Conte Verde aqui nas redes sociais, Twitter, Threads, Instagram, TikTok, @ConteVerde Online. Tem conteúdo quase diariamente para você, informações sobre seleções, futebol de seleções, curiosidades, enfim, muita coisa legal para você. E claro, se você está escutando esse podcast no Spotify ou no YouTube, se inscreva, deixe o like, compartilhe com seus amigos. No YouTube a gente está tentando ali fazer um vídeo por semana com uma opinião crítica sobre algum tema. Já passou um assunto que a gente vai passar aqui, também já passou Neymar, enfim, já passou muita coisa lá que a gente já deu uma análise nesse ano. Então, dá uma conferida, se inscreve também, confira esses nossos vídeos, analisando e cornetando algumas coisas. E claro, se você puder ajudar, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar mais, cada vez mais, o nosso trabalho. Você sabe, a gente fala de futebol africano aqui, a gente sempre tem os nossos parceiros do Ponta de Lança, também que dão as caras lá na Casa TV, e hoje é de trocar uma ideia com o Luiz Fernando Filho. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez ao Conte Verde, um prazer ter você aqui novamente. Hoje é dia de falar aí sobre esses sorteios da CAN, também uma competição que era para rolar agora não vai rolar, vamos bater um papo, uma resenha legal sobre o que esperar desse ano de 2025, o ano que a gente vai saber quais serão as seleções que vão para a Copa do Mundo pelo continente africano. Seja bem-vindo. Salve, meu amigo. Sempre aqui marcando presença, né, cara? Já virou uma tradição de estar sempre aqui no podcast também, valorizar quem sempre valorizou o nosso trabalho muito antes de qualquer coisa. Eu acho que eu sempre falo isso com outras palavras, sempre que eu participo aqui do podcast. Mas, enfim, para quem está ouvindo esse podcast em janeiro, quase fevereiro de 2025, ou para quem vai estar ouvindo esse podcast achando lá quando chegar já perto da Copa Africana, em dezembro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E, cara, não tem coisa melhor do que falar sobre seleções africanas, né? Então, vamos nessa. Pois é, e vai ser muito engraçado, porque quando chegar lá na frente, já vai ser um cenário totalmente diferente. Que nem eu falei, as eliminatórias já vão estar decididas, né? A gente vai saber já quem vai para a repescagem, quem vai representar a África na repescagem mundial, perdão. Ou seja, vai ser um cenário completamente diferente do que a gente está analisando aqui no mês de janeiro. Mas antes de ir para cá, Luiz, a gente tem que falar um pouco sobre o que era para a gente estar falando aqui na real, né? Porque esse podcast aqui, em tese, era para ser uma prévia da CHAN, o Campeonato Africano das Nações, que é uma CAN, basicamente, o Campeonato Africano das Nações, só que as seleções jogam com os times locais, jogadores locais, né? E a CAF, por uma questão de infraestrutura, né, ela alegou isso, teve que adiar o torneio que acontece no Quênia, na Tanzânia, em Uganda. A competição começaria no dia 1º de fevereiro agora, vai começar apenas no mês de agosto. Nesse mês de turbilhão de coisas, a gente tem ainda 2 vagas para ser definidas, já que Tunísia e Líbia desistiram, e é engraçado porque os argumentos para a desistência de Tunísia e Líbia passaram pela questão do calendário, né? Os jogadores da Tunísia pedindo para a Tunísia sair, né? Os times, perdão. E aí agora que ficou em outro lugar, a Líbia também alegou questões de calendário, e a CAF também, de errada na minha visão, ela vai deixar essas 2 vagas para uma repescagem para seleções que desistiram lá no começo de participar. Caso de Egito, Argélia e África do Sul, acho que é uma tentativa de resgatar a moral desse torneio com, em tese, vamos dizer assim, os países que têm futebol local mais forte do continente, né? Esses 3 países, um dos 3. 2 com certeza, a Argélia também está ali no meio. Luiz, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que você vê essa situação, né? Foi avisado 2 semanas antes do começo do torneio que ele seria adiado. Preocupa porque a próxima CAN, depois desse ano de 2025, será nesses 3 países, ou seja, a CHAN é um evento teste para a CAN de 2027. Eu vi muita gente, né, principalmente o pessoal de Ruanda, que é bem ali na região, provocando, porque em 2016 a CHAN foi lá e Ruanda sozinha conseguiu fazer. E, em tese, a gente imaginaria que Tanzânia sozinha poderia conseguir fazer, Quênia, talvez. Enfim, como que você viu esse adiamento? O que você vê que chama a atenção e que liga um sinal de alerta não só para a CHAN ser realizada em agosto,
mas para o futebol africano como um todo e para a CAN de 2027. Cara, eu acho que, assim, dentro do contexto, eu acho que foi a melhor opção, porque, assim, cara, se for pra fazer por fazer, eu acho que não é uma boa ideia até pra imagem da CAF, né? Obviamente que a CAF pensou logo na imagem dela, a imagem da federação. É uma velha questão, né, cara, que é a questão da infraestrutura, né, dos países, assim, a nível de estádios, né? Até onde eu sei, eu acho que o país ali dessa região que tá melhor, assim, em receber, por incrivelmente, não é a Tanzânia, é o Quênia. Parece que o Quênia é o país que dali tá mais preparado para receber estruturalmente com o estádio. E essa é uma grande questão que a gente já falou nas eliminatórias para a Copa do Mundo também, né? A gente vai para mais umas eliminatórias agora em março, aonde grande parte dos jogos vão ser relocados para o Marrocos. Por quê? Vários países, suas seleções não têm as infraestruturas de acordo com o que a FIFA pede para ter simplesmente o jogo de futebol. Isso eu acho que é uma outra questão que mais para frente dá para discutir em outro podcast, em outro momento, que é a questão das infraestruturas de alguns países. A gente já teve muitas infraestruturas que melhoraram em grandes países ou em países de médio porte, dependendo da região do continente africano, mas essa questão da infraestrutura ainda é uma questão que antecede o jogo de futebol, né, cara? Antecede os elencos, antecede as seleções, e eu acho que esse é um problema, assim, para se pensar mesmo a nível do futebol africano, né? E no caso, como vai ter uma Copa Africana lá em 2027, né, ali na África Oriental, nesses países, eu acho que liga um alerta para esses países, né? Porque aquela questão, depois da Copa Africana na Costa do Marfim, eu acho que qualquer competição das seleções no continente africano, o sarrafo subiu. Claro que a Copa Africana e da CHAN são exigências diferentes, mas eu acho que depois da imagem que a CAN da Costa do Marfim deixou para o mundo inteiro, não só para o continente africano, eu acho que o sarrafo subiu. Mas assim, pô, cara, aí é uma questão, né? Você adiar uma competição faltando 18 dias, aí eu acho que também não ajuda muito para a imagem do futebol africano. Mas assim, já que a situação era essa, eu ainda acho que é melhor adiar para a metade do ano. Mas também tem que se pensar para que isso também não aconteça mais vezes, né? Porque, pô, você faz as seleções jogarem ali no finalzinho de 2024, com o calendário super apertado, né? Tendo em vista que teria agora em fevereiro a CHAN, e aí simplesmente do nada todo o esforço dos países, dos elencos, para angariar dinheiro, inclusive, né? Para poder viajar para esses países, nada, toda essa organização é cancelada, né? Então, assim, dentro da realidade, eu achei melhor ir para a metade do ano. Mas isso não invisibiliza a má organização, né? Do torneio dessa edição. Uma coisa não justifica a outra, né? Mas eu espero, cara, que assim, de fato, se for para ter, e deve ter, né, na metade do ano, que seja a altura do que é a Tanzânia, do que é o Quênia, que são países gigantescos, né, para a cultura do futebol africano, e que seja uma recepção bonita. Porque se for um evento teste para a Copa Africana, como a gente já falou no comecinho, aí sim, cara, aí não pode ser qualquer coisa, né? Então eu tô bem curioso para saber como essa CHAN vai ser. Talvez, pelo contexto do tempo, talvez essa edição da CHAN fique maior ainda do que seria se fosse agora, pelo contexto e pelo tempo que em tese, melhora as condições. Mas eu tô muito curioso para saber como é que vai ser essa CHAN na metade do ano devido a esse adiamento. Mas, cara, repito, adiar algo faltando 18 dias também não é um bom exemplo para aquilo que a gente quer do futebol africano, né? Pois é, e essa CHAN já está sendo adiada faz muito tempo, né? Porque essa CHAN é a CHAN de 2024. Então, ela começou o ano passado já sendo adiada, porque as eliminatórias seriam disputadas em março, e depois passou para o meio do ano, e depois passou para outubro, e nisso a competição também foi sendo jogada na frente. E segue isso, né? E você falou da infraestrutura de países que têm que sair, às vezes, né, dos seus domínios para jogar as eliminatórias, muitas vezes em Marrocos e na região sul da África, na África do Sul. Quênia, Uganda e Tanzânia são países que recebem jogos, né? A gente já viu até a própria Tanzânia recebendo partida de seleções da região. Então, as seleções estão acostumadas a jogar nos seus países, né? Então, é uma questão diferente. E um outro ponto, você falou justamente dessa questão de preparação ou de qualquer coisa do tipo. A gente tinha seleções que terminou as eliminatórias no final de 2024, porque acabaram no dia 29 de dezembro os jogos. Teve seleção que passou no novo, já estava se concentrando. A República Centro-Africana já estava treinando. Tanzânia, Quênia e Burkina Faso foram fazer um torneio em Zanzibar para preparação. Então, perde-se isso, né? Perde-se a preparação que algumas seleções já tinham iniciado. Bom, esse torneio, como a gente falou, ficou para agosto. A gente já tem 19 seleções, 17 seleções determinadas, já tem até os grupos sorteados, né, para esse torneio.
nós temos no grupo A, Quênia, Marrocos, Angola e República Democrática do Congo e Zâmbia. No grupo B, Tanzânia, Madagascar, Mauritânia, Burkina Faso, República Centro-Africana. No grupo C, Uganda, Níger, Guiné e as seleções que virão da repescagem, né? Repescagem essa que será disputada por seleções como a Argélia, como o Egito, como Gabão, Cabo Verde, África do Sul, seleções que não disputaram lá no começo, Malawi, enfim, seleções que optaram por entrar, Comores também está nessa, né, Gâmbia, seleções que entraram ao decorrer do tempo, e aí no grupo D, fechando, nós temos Senegal, Guiné Equatorial, Sudão e Nigéria. Isso a gente, quando chegar lá perto, a gente trata certinho, também explica a classificação, a gente fez lá atrás um podcast preliminar das eliminatórias, né, a classificação da Tchan é diferente da CAN, mas fica essa ressalva. E só para fechar, você falou da Costa do Marfim ter sido um exemplo de organização na última CAN. Na última tinha a Argélia, um exemplo de organização, né? A Tchan da Argélia foi muito boa nesse sentido de valorização da imagem. Foi até por isso que a Argélia se retirou lá atrás, no começo das eliminatórias, porque ela se sentiu desrespeitada pela prioridade que ela deu ao torneio e depois não teve essa valorização pela CAF e pelos demais países. Tá certo? Passamos aqui na Tchan. Fica o lamento, porque a gente estava ansioso para fazer esse torneio agora em fevereiro, mas em agosto estaremos aqui para falar sobre essa competição maravilhosa do futebol africano. E vamos passar para a CAN, né? Nós tivemos o sorteio das eliminatórias nesta última segunda-feira, dia 27. Lembrando, a CAN vai acontecer entre os dias 21 de dezembro e 18 de janeiro de 2026, lá no Marrocos, né? A CAN de 2025. E nós temos aí os primeiros grupos. Vamos passar grupo por grupo. O Luiz comenta aí o que ele vê. No grupo A, a gente vai ter Marrocos, Mali, Zâmbia e Comores. Luiz, de certa forma, eu gostei porque eu sinto um grupo bem equilibrado aqui, né? Você tem, óbvio, Marrocos, que é uma seleção das mais fortes, né? Tendo essa pressão de jogar em casa, de conquistar esse título que não vem faz tempo, até pela frustração que foi a última participação das eliminatórias. Tem Mali, que também, na última CAN, perdão, tem Mali também, que vem de uma dor no coração, né? De ter perdido aquele jogo para a Costa do Marfim, também não ter conseguido chegar. Tem o Tom Sandfield agora à frente. E aí você tem Comores, que volta para a CAN, né, uma seleção aí que está aprontando as eliminatórias no grupo com o Mali, e também a seleção da Zâmbia, que também ficou na frente da Costa do Marfim nas eliminatórias, por exemplo. Eu vejo que aí vai ser uma disputa legal nesse grupo. Como que você avalia, tendo em vista o que nós temos em janeiro de 2025 dessas seleções até aqui? Cara, assim, eu acho assim um grupo bem interessante, assim, até pelo fato do Comores estar nesse grupo, né? Quando a gente tá falando aqui, se o pessoal tá assistindo em dezembro de 2025 ou em janeiro de 2026, a gente já sabe se o Comores foi pra Copa do Mundo ou não, né? Mas hoje, 28 para 29, para dia 30 de janeiro, a gente tem a grande notícia de que o Comores estaria indo para a Copa do Mundo 2026. Mas, além disso, a gente tem a Zâmbia é uma seleção que não fede nem cheira, né? Mas, assim, é uma seleção ainda assim competitiva. Assim, a lógica é que dê Marrocos e Mali, né? E aí eu acho que dentre os grandes jogos que a gente vai ter já na fase de grupos, vão ser vários grandes jogos já na fase de grupos, né? Eu acho que eu acho que quase nenhum torneio no mundo vai ter tantos jogos interessantes, grandes dentro do ponto de vista continental na fase de grupos como a Copa Africana vai ter, tá? Em 2025/2026. Acho que já tem esse Marrocos e Mali aí, que a gente já pode considerar como um clássico moderno, digamos assim, no continente africano. Claro, Marrocos vai sediar, é o favorito, etc. Eu acho que o Mali desponta aí como a segunda força, mas é aquela coisa, né, cara? Dentro dessa lógica de seleções que podem se classificar até em terceiro, dependendo de ficar entre os melhores terceiros, Zâmbia e Comores disputam bastante. Eu acho que Comores fica como uma terceira força pelo futebol que vem jogando, né? Mas, claro, até dezembro é muita água que vai rolar. Mas quem sabe essa seleção de Comores até melhora essa situação, convocando mais jogadores da diáspora e fortalecendo a sua equipe até dezembro, né? Zâmbia, difícil acreditar tanto, mas acho que Zâmbia, assim, pela história, é a terceira força. Pelo futebol, Comores é essa terceira força. Só que como eu não confio muito no Mali, apesar de eu gostar muito do meu gigantesco Mali, o Mali, ele tá sempre bambeando, ele tá sempre flertando com alguma pipocada, infelizmente. Eu acho que o Mali vai passar em segundo, tá? Mas nunca duvide da capacidade do Mali de perder jogos que ninguém imaginaria que o Mali poderia perder. Então isso pode acontecer. Mas, cara, eu acho que esse grupo é bem interessante, bem parelho. Zâmbia e Marrocos já se enfrentaram na última Copa Africana das Nações também, né? Pela fase de grupos também. Mas eu acho que dentre as surpresas que poderemos ter, já me adiantando um pouquinho, eu acho que Comores pode ser a surpresa desse grupo, pela lógica e pelo futebol que vem jogando. Eu acho que sim, pode enfrentar de igual para igual, pelo menos Zâmbia e Mali.
E até Marrocos, quem sabe, né? Mas Marrocos vai estar muito embalado, né, por jogar em casa, tá naquele clima de tentar vencer uma Copa Africana depois de quase 50 anos. Então, assim, é uma pressão gigantesca para o Marrocos, né? Então, assim, em tese, o Marrocos deve fazer uma campanha de quase 100% ou de 100% nesse grupo A, né? Ainda mais se vencer o Mali. Mas eu acho que o Comores vai ser essa seleção, essa pedra no sapato aí que vai tirar pontos aí, pelo menos do Mali ou da Zâmbia. A gente falou que Mali e Comores estão no mesmo grupo das eliminatórias, você falou que Zâmbia e Marrocos se enfrentaram no último CAN, e eu lembrei, a Zâmbia e Marrocos também estão no mesmo grupo nas eliminatórias para a Copa. Né? Teve jogo em junho do ano passado, vitória por 2-1 de Marrocos, né? Ou seja, confrontos que vem acontecendo e até para vamos dizer assim, para um sobreveio das seleções como Comores, até a gente pode falar, a gente lembra que os melhores terceiros, 4 melhores terceiros passam, né? Então a gente pode ver, mesmo que Mali e Marrocos despontem nesse grupo como a gente espera, até porque Mali pipoca, mas normalmente quando pipoca é nos jogos decisivos, Comores pode ficar tranquilamente uma dessa vaga como terceiro colocado. Então, é para ficar de olho. Vamos passar, então, para o Grupo B. Grupo B, que já vi você nas suas redes sociais falando que é o Grupo da Morte. A gente vai ter Egito, África do Sul, Angola e Zimbábue. Luiz, é uma pessoa, acho que dormisse uns 2 anos, né? Parasse na pandemia, digamos assim. Ela ia falar que o Egito ia nadar de braçada nesse grupo, né? Pessoa que não via esse futebol africano desde 2020, até mesmo antes da última CAN, né? Antes de começar a CAN da Costa do Marfim no ano passado, ela voltasse depois de 2023 a acompanhar, ela acharia, não, o Egito está tranquilo. E é completamente... Não pode dizer que não, ao contrário, o Egito é um dos favoritos desse grupo, mas a gente vê uma África do Sul e Angola com seus treinadores muito bem, né, estruturados, fazendo ótimos trabalhos, tanto o Bubós quanto o Pedro Gonçalves, que já passou por aqui. E a gente tem Zimbábue também, que só de estar aí já foi uma grande surpresa, né? A campanha que Zimbábue fez no seu grupo para chegar nesse torneio. Não era um dos favoritos e conseguiu, né, galgar esse posto na sua chave, deixou a Namíbia para trás, que a Namíbia que participou, inclusive, da última CAN, passou de fase. Enfim, como que você vê, Luiz, esse grupo, o Grupo da Morte? Explique mais uma vez por que você acha o Grupo da Morte e como que você vê principalmente o Egito, né, que não fez uma boa CAN, né, ainda está se montando, agora tem uma monte que foi pro City. E a África do Sul e Angola que estão, principalmente, acho que Angola a gente vê muito mais que a África do Sul nessa crescente, né? Obviamente, quando chegar lá no final do ano, a gente vai ver, né, se essas 2 seleções, se essas 3 seleções vão para a Copa ou não, né, com que moral elas chegam no torneio, mas hoje dá para ver tranquilamente um grupo muito equilibrado e muito disputado entre essas 3 seleções, principalmente. Cara, eu acho que esse é o grupo mais equilibrado, sim, no sentido das forças, né? A gente tem o Egito, que é o maior campeão africano, aí do outro lado a gente tem o atual semifinalista, né, do torneio, que é a África do Sul, e para mim a grande surpresa da última CAN, que foi Angola, né, que esperava, eu acho que nem até o angolano, assim, não, assim, claro, quando vai para a Copa Africana, aí aquele sentimento, ele aflora e aí as coisas podem acontecer como aconteceram para Angola, mas a lógica era que, assim, se Angola passasse de fase na última Copa Africana já seria magnífico, mas jogar o que jogou e chegar até as quartas de final ainda, só perdendo para vice-campeã, né, que foi a Nigéria, foi uma grande surpresa, assim. E aí, cara, para começar pelo Egito, eu acho interessante, né, porque o Egito ele passa por não é nem pela uma entre-safra, né, porque basicamente é a mesma geração que a gente já viu aí desde 2019, o comecinho ali de 2017, ainda com o Salah, né, o Egito sendo vice-campeão, mas tá naquele trabalho agora com o Hassan, que a gente não sabe muito o que esperar também, colocou um técnico nacional, né, um cara identificado com a cultura do Egito, mas é difícil saber como é que o Egito vai performar nessa Copa Africana das Nações, ao mesmo tempo que tem toda aquela pressão por Salah finalmente vencer uma Copa Africana, né? E assim, dependendo da situação, cara, a gente pode até ter uma Copa Africana das Nações com o Salah já sendo o melhor do mundo, né? Pelo menos em alguma premiação, o que ia brilhantar, assim, de forma gigantesca esse grupo e a Copa Africana das Nações, né? E pode ser que até, muito possivelmente, ele já esteja jogando na Arábia Saudita em dezembro também de 2025, então acho que pode ser até um contexto mais suave, sem aquela reclamação chata dos clubes europeus, com ter que liberar jogador e tal, mas pra mim o Egito é uma incógnita, óbvio, pra mim o Egito vai passar, e eu acho que muito possivelmente esse grupo vai ser um grupo que vai estar, pelo menos, vai ter
aqueles 4 melhores terceiros colocados, né? Então acho isso interessante. Do ponto de vista da África do Sul, cara, acho que a África do Sul talvez seja a seleção mais estável de todas essas, porque é uma seleção que não tem grandes estrelas, mas é uma seleção que eu acho que entra uma questão, né? A gente fala muito sobre a falta de tempo que as seleções têm para treinar. E hoje em dia, a gente vê que as seleções que já têm um contexto coletivo ali, especialmente os jogadores que jogam no mesmo país, nos mesmos clubes, eles vão sair à frente, cara. E o futebol africano foi isso. A África do Sul foi isso. Repleto de jogadores do futebol sul-africano, a Mamelodi Sundowns, do Pirates. E Angola, né? Claro, muitos jogadores também jogando fora, mas também com muitos jogadores que já se conhecem do futebol angolano, do girabola. E isso fez totalmente diferença, assim, para essas seleções. Então, acho que essas seleções, elas já chegam jogando meio que no automático. Pode ter um incremento, etc e tal, a gente, né, tem antes das eliminatórias para a Copa, mas elas já chegam com uma autoestima interessante e com um futebol muito convincente, né, cara? Então, acho que, assim, tanto Angola quanto a África do Sul, elas podem ser tranquilamente a líder desse grupo. E eu acho que, assim, não é surpresa nenhuma, não vai ser chocante se, novamente, o Egito não for líder na fase de grupos, como não foi na última Copa Africana das Nações. Aí, cara, eu acho que qualquer seleção dessas 3 que for líder não vai ser uma grande surpresa. Mas é sempre uma grande surpresa ver o Egito, o maior campeão africano, pela aura que tem, ficando para trás, né? A gente sabe como é que é jogar contra o Egito em Copa Africana, né, cara? O jogo vai até os 50, até os 52. Não é fácil ganhar do Egito, cara, não é fácil mesmo. Mas, ó, aqui eu vou defender o nosso Zimbábue. Porque você sabe, a gente assiste jogos. Aí tem uma grande diferença quando o pessoal fica surpreso com algumas seleções. Como que Gana... Assista um jogo de Gana, você vai entender porque Gana não foi para a Copa Africana das Nações. E assista os últimos jogos do Zimbábue para você entender que desde aquela suspensão que deixou o Zimbábue basicamente 1 ano e meio sem poder jogar, desde que o país voltou, cara, o nosso Zimbábue está praticando futebol. Então, assim, eu não acho que o Zimbábue vai ser uma seleção que vai ficar zerada nesse grupo, não. Muito pelo contrário, eu acho que é uma seleção que vai tirar ponta dessa galera aí. Então, assim, em tese, o Zimbábue é a pior força. Mas eu não acho que o Zimbábue, depois de tanto tempo, de tantas coisas que passou por questão de política, de corrupção, o Zimbábue não vai para viajar, não, cara. Só para achar bonito lá no Marrocos, legal. Eu acho que o Zimbábue vai tirar ponto. Mas, em tese, hoje, pelo futebol, cara, eu colocaria até a África do Sul na frente de Angola, do ponto de vista de possibilidade de terminar como líder, sabe? Mas é muito difícil, cara. Repetindo, a atual campeã africana, a última surpresa, os Palancas Negras, e a atual semifinalista, a África do Sul, cogitada muito, né, para ir para a próxima Copa do Mundo 2026 também. Então pode ser que a gente já tenha, quem sabe, uma Angola ou uma África do Sul já classificada para uma Copa do Mundo 2026 e jogando um torneio faltando um pouco mais de 6 meses para a Copa do Mundo. Então pode servir como um preparatório também. Então assim, cara, essa Copa Africana vai ser absurda. E esse grupo aí, para mim, é o grupo da morte. E também um Egito que também pode estar classificado, e você falou ali da Premier League reclamar, talvez não reclame com o Salah, mas já reclame com o Marmoush, né, que está no City agora. A gente vai, vamos ver como ele vai estar lá, né, até o final do ano, então pode vir uma outra reclamação, né? Só muda o nome agora, muda o RG. E você falou muito bem, acho que do Zimbábue, a gente acompanhou, né? E o Zimbábue foi uma seleção que perdeu só um jogo nas eliminatórias, perdeu para Camarões na última partida quando já estava classificado, né? E foi uma seleção que conseguiu prender, né? Eliminou o Quênia e a Namíbia na fase de grupos, né? Deixou essas 2 seleções para trás. Em tese, seleções que eram mais fortes que ela. Então, a gente não pode, né, de jeito algum, desprever o Zimbábue, menosprezar o Zimbábue, né? Teve sua força para chegar aí, a gente sabe. A Copa Africana das Nações é cheia de surpresa, sempre é. Né? E não dá para passar esse jogo para trás. Você falou do Egito, acho que o Egito pode não passar na primeira colocação. Também acho, mas tem que lembrar que o Egito nem sequer venceu um jogo na última edição da Cup. Né? O Egito passou com 3 empates para a segunda fase. E acabou sendo eliminado depois, vai para o Câmbio Casca do Congo. Então, é complicado, não é garantia, né? Até o Salah também chegou bem, e, enfim, aconteceram várias coisas no ano passado. A gente vê, né, que não é uma vida fácil. Isso quem acompanha futebol africano, como a gente acompanha, principalmente o Luiz, pessoal do Ponta de Lança, sabe. É bem complicado essa realidade, e a gente sabe que o bicho vai pegar nesse grupo, e também a bruxa pode estar solta e tudo pode acontecer entre essas seleções. Mas chegamos no grupo C que tem Nigéria, Tunísia, Uganda e Tanzânia. Luiz, acho que uma seleção que ninguém sabe se está em crise ou não, e
e se vai chegar com o mesmo treinador que começa o ano, no caso o Eric Tcherick, né, que chegou agora. Vamos ver se vai durar até lá, porque se for seguir o prognóstico de 2024, a Nigéria vai ter mudado de treinador umas 3 vezes até a CAN. Tem a Tunísia, que classificou muito mais porque as outras seleções, Madagascar ali não conseguiu fazer muita frente, né? Enfim, no grupo, não conseguiu brigar por a vaga, mas passou vários sustos, né? Passou vários apertos durante a classificatória, né? A seleção de Gâmbia também começou mal e depois que reagiu, né? Inclusive ganhou da Tunísia, mas a Tunísia passou ali, algumas das vitórias da Tunísia foram com gols no último lance, né? Com gols nos acréscimos. Então a Tunísia chega, acho que pressionada para essa edição. E a gente tem o Uganda e Tanzânia, né? Seleções aí que a gente sente uma evolução, o Uganda voltando ao torneio, a Tanzânia estava no último. Você que é um grande hater da seleção da Tunísia, podemos dizer assim, você vê que uma dessas seleções do Centro-Leste pode bater de frente com a Tunísia e também com a Nigéria, que é uma seleção que a gente, apesar das estrelas, apesar de ter o melhor jogador africano do ano, que é o Lookman, vive inconstante, apesar de ser a atual vice-campeã. Enfim, como que você vê esse grupo que, em tese, a gente fala, Nigéria e Tunísia vão passar o carro, mas a chance de ter uma pegadinha aqui é gigante. Exatamente, né, cara? E aí, pra mim, a grande questão incógnita é a Tunísia nesse grupo, né? Assim, aí do ponto de vista de projeto, né? A gente já viu que a Tunísia mudou inclusive, em janeiro, agora, ainda, finalzinho de janeiro, quase fevereiro, a Tunísia ainda está procurando um novo treinador, né? E parece que quase foi o Carlos Queiroz, aí o presidente da Tunísia lá disse, isso aqui não, muito dinheiro, e estão procurando outros. Então a Tunísia vai ter um novo treinador lá, e parece que agora o projeto é continuar sendo um treinador tunisiano, né? E não mais um treinador estrangeiro, pela lógica que deve acontecer. Mas a Tunísia é uma decepção, cara, desde que eles fizeram todo aquele processo que foi muito interessante de trazer o Medjbre, né, o jogador aquele formado no Manchester United, foi apresentado como reforço, dentro daquele contexto de utilizar muito a diáspora, né, como o Marrocos está fazendo, como a Argélia está fazendo, e me parece que o projeto não engrenou. E me parece que é uma geração que já chegou no seu fim, grande parte da Tunísia, né, desde a aposentadoria do Khazri, por exemplo, na última Copa do Mundo 2022, acho que a geração da Tunísia ela tá numa entre-safra. E aí é uma entre-safra que não é fácil, porque essa geração da Tunísia, ela não tem grandes nomes, assim, despontando, assim, tipo, no mundo, até mesmo na geração tunisiana, né? Só que a geração da Tunísia é uma geração, uma seleção que, em pontos corridos, ela normalmente vai bem. Só que eu acho que, assim, do ponto de vista simbólico, cara, a gente tem 2 representantes da África Oriental, né? Uganda e Tunísia. Eu acho que seria bacana ver um representante na próxima fase, tanto Uganda ou quanto Tunísia, até pensando no contexto da próxima Copa Africana, né? Que vai ser nessa região do continente africano, assim. Eu acho que esse é o grupo mais acessível da Copa Africana das Nações, tá? Eu acho que é meio que a Nigéria tem que passar em primeiro, sabe? Mas até lá, a gente já vai saber se a Nigéria, muito possivelmente, já vai ter conseguido uma vaga direta ou não para a Copa do Mundo, e aí pode ter um peso de pesos diferentes, pro bem ou pro mal, para a Nigéria, né, na CAN, né? Mas, pô, a Nigéria tem que passar de fase, é o melhor grupo que tem. E, cara, a Tunísia, em tese, ela tá um pouco à frente dessas seleções por ser a Tunísia, tem de onde tirar, sempre dá um jeito de pontuar e de ganhar a Tunísia. Mas eu acho que esse grupo, ele tem fortes apontamentos de alguma surpresa aí. Colocaria a Tanzânia um pouquinho, mas assim, um pouquinho acima só da Uganda, tá? Porque o Uganda também é uma equipe que ela é raçuda, vou dizer assim, tá? Ela é raçuda, ela é limitada, mas ela tem raça, é uma seleção que não desiste, é uma seleção que compete, da forma que consegue, mas compete. Então, eu acho que esse grupo vai ser, eu acho que uma pontuação um pouco muito à frente da Nigéria, não que a Nigéria vai jogar tão bem assim, não vai, mas tem o Lookman para desequilibrar, e se tiver o Lookman, se tiver o Osimhen nessa fase de grupos, eu acho que vai acabar conseguindo ganhar. A questão da Nigéria é sempre a defesa, né? Nunca é o ataque, é a defesa. Então é como a Nigéria vai conseguir evoluir lá. Mas eu acho que vai ser uma disparidade de pontos grande entre o segundo e o quarto colocado. Eu acho que vai ser... entre o segundo e o quarto colocado, não. Entre o primeiro e o quarto colocado. Então eu acho que vai ficar muito aí, ó, nesse meio termo entre Tunísia e Uganda ou Tanzânia disputando essa vaga para a segunda colocação. Mas em tese, Nigéria e Tunísia, né? Mas acho que a Tanzânia vai dar uma complicadinha assim também. E lembrando que a Tanzânia e a Uganda vão estar se preparando, né, para a CAN que elas vão sediar. Você falou do Medjbre, o Medjbre, ele não foi para a última CAN porque ele queria ganhar espaço no United. Acabou sendo uma piada, porque no meio da competição ele é negociado com o Sevilla, né, ele é emprestado ao Sevilla, e desde a metade do ano ele está no Burnley, né, que está na Championship. E na última data FIFA, em novembro, ele voltou a jogar pela seleção da Tunísia, então é uma atração a mais.
né, nos últimos jogos eliminatórios, vamos ver como que fica. Você falou da Uganda, a Uganda que, por mais que o grupo não era lá tão competitivo, né, junto com o Congo e o Sudão do Sul, a Uganda fez grandes partidas, né, quase venceu a África do Sul na África do Sul, né, tomou um golzinho no final e soube se portar muito bem contra as outras seleções que poderiam, né, arrancar pontos. Enfim, acho que a Uganda mostrou muito potencial nas eliminatórias, né, tecnicamente falando. E lembrando que a Tanzânia também, né, a Tanzânia fez um duelo ali, eliminou a Guiné num duelo direto, né, tirou o Guirassy da CAN, que a gente estava esperando muito agora, que ele estava encaixado lá no Dortmund na época. Enfim, a Tanzânia conseguiu essa classificação também com muita garra. Então, são duas seleções para ficar de olho. Eu ia falar, você falou que é o grupo C o mais fácil de classificar, eu fiquei com uma coceirinha. Agora eu quero saber por que você acha que não é o grupo D. Grupo D que a gente tem Senegal, República Democrática do Congo, Benin e Botsuana, né? A grande zebra dessas últimas eliminatórias. Não zebra porque é surpresa, mas zebra porque é o mascote do país mesmo. Mas, de qualquer forma, né, tirou Cabo Verde e Mauritânia, né? Eram seleções que a gente estava habituado a ver na CAN, né, nessas últimas CANs. Até mesmo o Cabo Verde fez uma grande campanha e encerrou, né, a passagem, inclusive, do Amir Abdul, que é um treinador que a gente falou várias vezes aqui, né, que tinha seleções de olho. O Abdul saiu da Mauritânia após essa desclassificação. Luiz, como que você vê esse grupo? Você acha que alguma dessas seleções pode, né, cutucar ali, né, incomodar as duas grandes favoritas, principalmente Senegal, né? Senegal acho que é a grande favorita desse grupo, mas como que você vê esse grupo? Você sente que também há um desequilíbrio igual no grupo C? Cara, eu acho que esse é mais equilibrado, tá? Eu acho que aí, dentro daqueles grandes jogos que a gente vai ter na fase de grupos, esse Senegal, República Democrática do Congo é absurdo, é gigantesco, né, cara? Porque a gente tá falando do projeto do Congo, né, cara, que se achou, né? E aí, a gente fala muito sobre técnicos estrangeiros e etc, e que muitos na história do futebol africano chegam lá e ou não respeitam ou não conhecem, e o pior, não querem conhecer mais a cultura nacional, né, desses países africanos, vem com aquele olhar meio colonizador. Não é o caso do Congo, né? O trabalho que o de Sabre vem fazendo, cara, é um trabalho sensível, é um trabalho bonito, inclusive de procurar jogadores, de se reunir, né, e chamar a diáspora congolesa, por exemplo, para representar a seleção, né? Então, assim, eu acho que a seleção do Congo vai chegar muito forte até a próxima Copa Africana das Nações, e eu acho que vai chegar com algumas aquisições interessantes. Talvez o Bissaka, parece que tá sempre meio assim, né? Será que vai? Será que não vai aceitar? Parece que já tem um convite, já tem uma conversa formal. Pode ser que também o Congo seja uma seleção que ou vá para os playoffs, né, das eliminatórias para a Copa do Mundo, para tentar aquela 10ª vaga, né, na repescagem. Eu acho essa é uma realidade maior. Se não me engano, o Congo tá no grupo de Senegal também, nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Posso estar esquecendo porque é muito grupo, cara, mas eu acho que sim. Ou é um grupo, ou é uma outra grande seleção também. Então, assim, essa República Democrática do Congo, para mim, é candidata a ser semifinalista da próxima Copa Africana das Nações, porque é uma geração interessante, que ou vai fazer uma próxima grande Copa Africana das Nações, ou vai conseguir uma vaga para a próxima Copa do Mundo, tá? São no mesmo grupo, né? Senegal e República Democrática do Congo. Então vai ser, quem sabe não, muito possivelmente vai ser um reencontro aí, pro bem ou pro mal, para essas duas seleções, né? Depois de 2025, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, então vai ser interessante. Mas, cara, o Benin é uma seleção que já complicou muito para a Nigéria, por exemplo, bastante a Nigéria nas eliminatórias, né? Em outras eliminatórias também. É uma seleção muito estável, a seleção do Benin, dentro da sua realidade. Eu acho que a seleção do Benin, ela desponta, quem sabe, para ficar entre... É que é difícil, como tem Congo e Senegal, talvez saia um pouco atrás para ser uma das melhores terceiras colocadas por ter essas duas seleções e conseguir pontuar contra elas. Mas eu acho que, assim, tanto Benin quanto Botsuana tem a capacidade de ser uma terceira força, né? Botsuana, para mim, foi uma das seleções mais ofensivas que eu vi na última Copa Africana das Nações. Tomava muito gol, mas também fazia muito. E era uma seleção bem assim, futebol africano, livre mesmo, né? Atacava, chegou às oitavas de final, se não me engano, perdeu só para Angola, mas perdeu jogo ofensivo. O Botsuana foi uma das melhores seleções, assim, que eu achei na Copa Africana das Nações, assim, porque eles iam para cima, eram alegres mesmo, eles jogavam um futebol muito específico, muito livre, e eu gosto de ver esse futebol etc, mas pelo menos morreu atirando. Então é isso, cara, eu acho que esse grupo é Senegal e Congo, ou pode ser até Congo à frente de Senegal, pelo fator do confronto direto também, e o Congo tem totais condições de vencer Senegal, porque tem uma boa seleção, mas eu acho que se tiver uma terceira força vai ser o Benin, porque o Benin é uma seleção que já tem esse estofo, uma experiência
maior do que Botsuana na hora desse confronto direto. Mas eu acho que talvez daí não saia um terceiro melhor colocado por ter Senegal e República Democrática do Congo. Talvez fique nessa coisa de Botsuana e Benin pontuar no máximo 3 pontos, ou no máximo 4, que aí poderia colocar, quem sabe, entre os 4 melhores terceiros. Mas é aquilo, né? Depois a Costa do Marfim, cara, praticamente eliminada e conseguir passar ainda, cara, como a última, a pior terceira colocada, eu acho que tudo é possível também. Então são apenas prognósticos, né? Porque se Benin e Botsuana pontuar contra Congo e Senegal e depois vencer o confronto direto, já tá basicamente na próxima fase da Copa Africana, né? Às vezes nem precisa pontuar, porque a Costa do Marfim que você citou, ela passou com 3 pontos, né? Tivemos seleções que ficaram na terceira colocação na última CAN com 2, como foi o caso de Cano, né? Então acho que pode ser, se Benin, por exemplo, vence a Botsuana, que é o esperado, Benin pode avançar. E a gente tem que lembrar que Benin está sendo uma pedra no sapato da seleção da Nigéria, né? Venceu a Nigéria algumas vezes nas últimas rodadas, eliminatórias da Copa do Mundo, eliminatórias da CAN. Então, né, Benin está se mostrando uma seleção forte, né? Chega com moral a esse retorno dela à CAN. E rapidinho, a gente falou sobre treinadores e tudo mais. A Senegal, né, demitiu o Aliou Cissé no final do ano passado e, né, nos últimos dias confirmou, né, que o Pape Thiaw vai continuar no comando da seleção. Você acha que isso pode mudar alguma coisa? E que dá para esperar, né, já que vamos ter aí um ano inteiro de comando novo em Senegal? Você acha que isso pode mudar alguma coisa, igual você falou, o Congo ficar na frente do Senegal? Você acha que essa mudança de comando em Senegal pode significar alguma coisa no torneio? Eu acho um bom ponto, cara. Eu acho um bom ponto. O De Sabre já conhece muito bem, né? Claro, o Pape Thiaw também já tinha experiências, etc. Eu acho interessante também, cara, como teve esse fim de ciclo, assim, do Aliou Cissé em Senegal, mas como a federação não quebrou essa cultura de continuar com o técnico senegalês, né? E pelos jogos que eu vi de Senegal com o Pape Thiaw, um Senegal mais ofensivo. Teve um jogo que o Senegal jogou com 4-2-4, cara. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi Senegal jogando com 4-2-4 e vencendo. Claro, a gente tá falando eliminatórias, dependendo da seleção, acho que era o Sudão do Sul, se não me engano, não lembro. Mas era uma seleção, assim, era um grupo... Era um jogo menos competitivo, que poderia colocar um 4-2-4. Obviamente que o Senegal muito dificilmente vai jogar num 4-2-4 contra a seleção da República Democrática do Congo. Mas a gente percebe que ele tenta jogar um pouco mais pra frente. Não que o Aliou Cissé não jogasse pra frente, o Aliou Cissé tinha um 4-3-3, 4-2-3-1. Era uma seleção que jogou de forma muito intensa durante um bom tempo, né? Só que depois, o Aliou Cissé foi perdendo essa intensidade, né? E parece que essa troca é pra tentar uma seleção voltar a ter esse nível de intensidade que a gente viu, né, de Senegal naquela CAN onde venceu, depois vencendo o Brasil da forma que venceu. Então acho que essa troca, por mais que tenha sido dolorosa assim para todas as partes, eu acho que é interessante. E é interessante para o futebol africano ter mais uma mente aí, né, cara, treinando no Senegal, sendo senegalês, entendendo a cultura de Senegal. Eu acho que por enquanto está sendo uma experiência minimamente interessante, mas eu acho que o que vai definir um pouco melhor isso vão ser as eliminatórias para a Copa do Mundo. Aí sim, tipo assim, se Senegal se classificar para a Copa do Mundo, suave, tá tranquilo. Pape Thiaw vai para a Copa Africana. Se não se classificar para a Copa do Mundo sendo Senegal, aí não sei se ele chega, tá? Mas eu acho que ele vai chegar, tá? Na Copa Africana como técnico de Senegal. Mas é uma nova presidência também em Senegal, né? Já não é mais o Macky Sall, que também Então, assim, muitas coisas podem mudar também. Mas acho que, por enquanto, é um começo ok. Começo bom, começo positivo e tal. Mas acho que vai definir um pouco melhor pra gente saber como esse Senegal vai jogar mesmo. Vão ser as eliminatórias pra Copa do Mundo e o restante dela que tem, né? Mas eu acho que vai sim interferir bastante, cara, porque o De Sabre ele já conhece melhor a sua equipe, já sabe como enfrentar a Senegal, né? E essas equipes vão se enfrentar mais vezes até lá, até a Copa Africana de 2025. Mas acho que é um fator novo para essa geração de Senegal que vai melhorar muito até lá, né? Aquela geração de Senegal que foi eliminada na Copa Africana já vai ter alguns jogadores ali que não tinham na próxima Copa Africana, especialmente meio-campistas ali, alguns atacantes. Então acho que essa seleção de Senegal, a nível de peças, vai evoluir bastante até o final do ano. Pois é, vamos ver como vai chegar o nosso menino prodígio aqui do Fute Verde, o Lamine Camara, que é um cara que a gente gosta bastante, acho que já falamos várias vezes dele aqui, o Pape Thiaw, que também, acho que não me engano, ele que comandou a Senegal na classificação para a última CHAN. Acho que ele que estava à frente dos confrontos contra a Libéria. Vamos passar para o Grupo E. Grupo E que tem Argélia, Burkina Faso, Guiné Equatorial e Sudão. Luiz, a Argélia tentando jogar com, vamos dizer assim, uma trava anti-Zica, né? Porque as últimas CANs da Argélia, depois que foi campeã, foram de baixo nível, né? A Argélia vindo aqui com uma caixa de fósforo inteira na sua boca. Você falou que o Petkovic não ia conseguir essa classificação.
Guiné Equatorial, que também está se reinventando após todo o trauma do Inissué, né, conseguiu essa classificação com muita moral. A Burkina Faso, que é a famosa Leão de Cã, né, a Burkina Faso sempre chega muito forte, né, é sempre muito bom ver a Burkina Faso na Cã, também conseguiu a classificação sem muitas dúvidas. E o Sudão, né, que volta para a Cã também, jogando muita bola. Sudão que tirou a seleção de Gana, né, mas com muito merecimento. Né, fez uma eliminatória muito boa. Aqui também está um grupo que a gente pode dizer que está bem equilibrado, né? Talvez não seja o grupo da morte, porque a gente não vê nenhuma dessas seleções, talvez, despontando lá na frente, talvez só a Argélia. Mas é um grupo que, entre essas 4 seleções, acho que pode acontecer de tudo. Não sei o que você acha. Eu acho esse grupo extremamente parelho, cara. E a Argélia continua sendo uma grande decepção pra mim, assim, porque eu esperava muito da Argélia. Até dentro daquela questão de capitagem, assim, sobre a questão também de projeto do que necessariamente de jogadores, que tem bons jogadores, cara, seleção da Argélia. Mas, cara, essa entrada daí do Petkovic me deixou muito frustrado, porque eu esperava... Até o Zidane já foi cogitado, né, nessa época. E, obviamente, que o Zidane ele quer treinar na França, todo mundo já sabe, etc. Mas eu esperava que tivesse um técnico com um pouco mais de experiência e entendimento do futebol argelino ou do futebol africano. Quem sabe um Hervé Renard, né, com grande experiência, né? Quem sabe ele não chegue, né, nessa Copa Africana como técnico da Argélia, né? Se chegar, aí pode fazer o Pix, que eu acabei de fazer uma previsão aqui, faltando 10, 11 meses para a Copa Africana. Mas, cara, qualquer uma das seleções pode passar a próxima fase, sinceramente. E aí tem a grande história do Sudão, né, cara? Eu acho que se a gente falar de história antes de começar a fazer grupos, o Sudão é a principal história, né? A gente tá falando de uma seleção que basicamente tá num país onde tá devastado pela guerra, né? Quase 2 anos já, quando a gente tá gravando aqui, e a mídia pouco fala, a grande mídia pouco fala do que veio acontecendo no Sudão. O Al Hilal tá jogando na Tanzânia, né? O maior clube e tá muito bem o Al Hilal na temporada africana, inclusive na Champions League africana e tal, fazendo boas campanhas, mesmo com todos os problemas da guerra civil, jogando fora de casa, com a Liga Nacional um bom tempo paralisada. A equipe do Sudão se uniu de uma forma muito bonita e praticando futebol, tá jogando bola mesmo, tá jogando futebol. E já venceu a Gana, chegou a empatar com Angola. Então, assim, cara, se a gente for falar do ponto de vista do que pode ser uma grande história, não só pela história do Sudão, da Guerra Civil e de como eles estão conseguindo se superar, mas de uma seleção que pode passar a próxima fase, e eu coloco o Sudão, junto com Comores, por exemplo, Comores e Sudão. Pelo futebol praticado hoje, o Sudão é um candidato, sim, a passar pelo menos entre os melhores terceiros colocados. Só que, cara, aí, o Sudão também tá num grupo que é de gente graúda, né? Que sabe jogar a Copa Africana das Nações, né? Como tu falou, Burkina Faso, a galera não fala muito, mas nas últimas 5 edições, pelo menos, Burkina Faso foi a 2, 3 semifinais, né? Então, assim, Burkina Faso sabe jogar uma Copa Africana. Só que Burkina Faso também tá nessa transição de técnico também. O cara não chamou a Adama Traoré lá, o Burkina Faso parou de ganhar, aí chamou a Adama Traoré, Burkina Faso voltou a ganhar. Então, assim, Brahma Traoré, por favor, chame o Adama Traoré, tá bom? Pelo amor de Deus. O Burkina Faso sem o Adama Traoré não vai dar. Mas tem o Atarrá, que tá fazendo uma grande campanha no Bournemouth, tem o Tapsoba, obviamente, tem jogadores interessantes, tá? Mas vamos ver o Lassina Traoré também, né, que quase foi pro Flamengo, também nessa geração de Burkina Faso. Então, assim, só que aí tem a Guiné. Cara, a Guiné Equatorial é gigantesca. A Guiné Equatorial é sempre uma incógnita, mas a gente sempre sabe que Guiné Equatorial vai vencer uma grande seleção. Eu acho que tem totais condições de vencer a Argélia. Tá? Joga mais que a Argélia. É uma seleção que já joga há muito tempo junta, só que a gente nunca sabe como vai chegar a Guiné Equatorial a nível de elenco, né? Mas certamente Ban Salvador... Cara, eu espero muito que Ban Salvador faça a última Copa Africana dele, porque o cara, a gente sempre fala dele, né? Mas ele tem um talento absurdo. Se Ban Salvador está no gramado, eu sei que Guiné Equatorial não vai passar vergonha em Copa Africana das Nações. Então, pra mim, tudo vai depender se o baixinho, craque de bola e Ban Salvador estará em Guiné Equatorial. Porque eu acho que Guiné Equatorial é a segunda força desse grupo, tá? Inclusive, se estiver à frente da Argélia, não seria surpresa. Então hoje eu coloco a Argélia um pouco à frente pelos jogadores que pode ter a próxima Copa Africana das Nações. Quem sabe uma das últimas cans do Mahrez também, última can do Mahrez, Gouiri, aí o Amorá também, né, cogitado no Arsenal, o jogador do Wolfsburg. Não sei, eu vou colocar a Argélia um pouquinho à frente, mas não que ela mereça, pela camisa. Mas eu acho que Guiné Equatorial tem totais condições de ser a líder desse grupo. Cara, esse grupo é difícil de apontar, tá? Inclusive, se a Argélia terminar como terceira força, como segunda, não vai ser surpresa. Mas destaco o Sudão pela história. Eu acho que vai
vai ir com um espírito coletivo, pensando no seu povo, que eu acho que pode ajudar também isso, dar uma pontuar e quem sabe tirar ponto aí das gigantes do grupo. Ou seja, todo mundo pode pontuar, todo mundo pode passar nesse grupo, dá para dizer assim, né? Se a Argélia fracassar de novo não vai ser nenhuma surpresa, se passar também é a favorita, acho que também muito vai depender desse grupo das eliminatórias da Copa, né? A gente vê Sudão, né, disputando vaga para a Copa do Mundo no momento, a gente vê a Argélia também lá, tá com seus perrengues, mas é uma outra seleção que tá firme na briga, né? A gente tem todo esse ponto, né, de seleções que estão brigando, acho que é um parâmetro muito grande, talvez a Guiné Equatorial nem tanto, justamente por conta da punição do Nissué, é uma condição, né, que deixou lá para trás na tora, mas, por exemplo, o Sudão, no momento, está na frente de Senegal e República Democrática do Congo na briga por uma vaga da Copa, né? Então, se isso confirmar, que a gente sabe que é bem difícil, é um alento. A Argélia ali está sendo pressionada, né? Está empatada com Moçambique, mas não está indo. Então, são esses pontos, acho, que vão influenciar muito, né? A campanha que a Burkina Faso vai fazer, né? A Burkina Faso já falou que é uma das favoritas a, pelo menos, chegar na repescagem continental, né? E, no momento, não está indo, né? Então, acho que esse grupo também é um que vai depender muito das variáveis do final das eliminatórias da Copa do Mundo. E, para fechar, vamos para o Grupo F. Grupo F da atual campeã Costa do Marfim, de Camarões na crise infinita, Gabão e Moçambique. Luiz, a gente tem a Costa do Marfim que, né, fechou o ano em alta, né, conseguiu uma classificação até, por mais que tenha passado na segunda colocação, foi uma classificação tranquila, óbvio, teve os tropeços contra a Zâmbia e contra a Serra Leoa, esse é o mais inesperado de todos. Você tem Camarões que, por mais que tenha passado por uros e fundos, né, na última temporada, conseguiu uma classificação até bem tranquila para cá. Aí perdeu o Natian, né? A Camarões final Natian para a República Centro-Africana, uma eliminação que ninguém esperava, ainda mais porque tinha vencido o jogo da ida. Tem Gabão de volta, Gabão deve contar com o Aubameyang, né? O Aubameyang voltou, né, depois de indas e vindas, aparentemente vai ficar, e você tem o Moçambique com o nosso Chiquinho Conde, né? O que dá para esperar desse grupo? Um grupo que acho que apresenta um equilíbrio, mas talvez não seja duelos tão acirrados. Mas, claro, se você tem Camarões, principalmente ali, a chance de você ter surpresas são bem grandes. Cara, eu acho incrível que a gente vai ter a atual campeã africana contra uma das maiores vencedoras da história do futebol africano, né? A Copa Africana das Nações, que é Camarões, né? Querendo ou não, tá falando mesmo de uma seleção que, mesmo com todos os problemas, conseguiu passar para aquela classificação culposa, né? Né? Sem querer meio que se classificar. Mas agora com o novo técnico, dependendo se ele vai continuar até o final do ano, como é que vai ser. A gente tem uma seleção que tá jogando muita bola aí, né, cara? Que é a seleção de Moçambique também, né? É importante falar como a última Copa Africana foi importante para Moçambique, como Moçambique se achou enquanto geração na figura do Chiquinho Conde, né, cara, que é um ex-treinador e capitão da equipe de Moçambique, e desde que ele chegou, cara, Moçambique fez frente ao Egito na fase de grupos, fez frente a Angola, é uma seleção que está praticando futebol, a seleção de Moçambique. Hoje, a pedra no sapato, inclusive para pegar essa segunda vaga, digamos assim, direta, para mim, do grupo é Moçambique, cara. Moçambique, para mim, olho Moçambique, eu acho que pode ser uma nova surpresa, né, dessa Copa Africana das Nações pelo futebol que tem jogado. E aí, repito o que eu falei lá no começo. Seleções que já se entendem, de jogadores que já jogam juntos há pelo menos 1 ou 2 anos e que têm o mesmo técnico, conseguem já se entender dentro do gramado, vão novamente sair à frente dentro desse contexto. Porque Camarões é aquela coisa, aquele ornitorrinco, né? Que a gente sabe que tem bons jogadores. Pode ser que seja a última Copa Africana ter 2 jogadores importantíssimos para as suas gerações, né? Aboubakar em Camarões, pode ser sua última Copa Africana das Nações, e pode ser, eu acho que aí, nesse caso que eu vou citar aqui, eu acho que é mais provável que é a última CAN do Aubameyang no Gabão, né? E aí tem essa... Eu acho, cara, assim, eu sei que o Aubameyang, beleza, né? Ok, mas eu acho bonito o amor dele pelo Gabão, cara, porque ele não precisava mais estar jogando pelo Gabão, e ele segue jogando pelo Gabão. Eu acho isso genial, eu acho isso uma prova de amor, mais que beleza, em outros momentos teve problema lá com a federação também. Enfim, o governo, o antigo presidente Ali Bongo se reuniu, né, para chamar ele de volta, né? Ele já tá jogando as eliminatórias, inclusive, da Copa do Mundo pelo Gabão desde que voltou. E agora, como ele tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Saudita, cara, eu acho que vai com uma sensação boa, sabe? De fazer a sua última Copa Africana das Nações
cultivar esse sentimento, essa história bonita que ele tem de escolher representar o país do pai dele, que foi uma promessa que ele fez pro pai dele. Então, eu quero muito que o Aubameyang consiga fazer, pelo menos individualmente, uma boa Copa Africana de Nações, né? Ele e Bouanga ali são uma dupla interessante nessa geração do Gabão, mas o Gabão é uma seleção que não dá pra esperar muita coisa sempre, né? É uma seleção muito instável, né, cara? Então, assim, eu coloco como a pedra no sapato do grupo e que pode ser a surpresa desse grupo, Moçambique, que já também nem é mais tão surpresa, né? Pelo futebol que tá jogando, querendo ou não vai ser. Pro grande público, Moçambique pode ser uma surpresa. Pra nós não vai ser, né? Mas eu acho que Moçambique tem totais condições, inclusive, de vencer Camarões, assim, independente de como Camarões chegar. Eu acho que é isso. Eu acho que Costa do Marfim, né, surge com a possibilidade de ser a líder. E eu vou colocar Moçambique, tá? Como se a segunda força. Acho que Moçambique tem totais capacidades de ficar à frente de Camarões, inclusive. Olha só, aí eu usou, né? Vamos ver. Acho que também depende muito como vai ser as eliminatórias, né? Se Camarões vai fracassar ou não nas eliminatórias, muito Camarões está se classificando para a Copa do Mundo, né? Tem Angola e Cabo Verde na sombra, que são seleções fortes, não são seleções frágeis. Também vai defender isso se achar com o Briz ainda no comando. Tem o Moçambique, tem um Gabão nessa questão do Aubameyang, porque eu brinquei antes porque o Aubameyang ele se retirou, mas ele decidiu voltar, principalmente com essa possibilidade, né? Se você falou aí dele ser a última CAN, o Aubameyang volta para o Gabão com muito essa visão de talvez jogar uma Copa do Mundo, né? Por conta dessa abertura de vagas, né? São mais vagas para o continente africano. Obviamente o Gabão está ali disputando a vaga com a Costa do Marfim, nas eliminatórias também é complicado, mas pode ir para uma repescagem, talvez consiga essa vaga pela repescagem. Ou seja, isso brilhou os olhos do Alba e trouxe ele de volta. Obviamente a gente ganha porque ele deve estar aí nessa edição da CAN, né? E já faz algum tempo que o Alba não participa da Copa Africana de Nações, então vai ser bem interessante ter ele. E claro, a Costa do Marfim, atual campeão, uma grande força para a gente ficar de olho, para a gente acompanhar nessa edição. Tá certo, pessoal? Terminamos aqui essa nossa análise do sorteio da CAN. Óbvio, tem muita água para passar pela ponte até dezembro, a gente vai acompanhar todas as eliminatórias, né? Começando agora em março, depois passando as datas de setembro e outubro, de junho também, que definem os classificados. Em novembro tem a repescagem continental, que vai definir o representante do continente na repescagem mundial em março do ano que vem. E claro, você não perde nada aqui no Ponte Verde, também vai ter a TIA, que a gente comentou aqui. Vamos acompanhar a TIA lá no mês de agosto, também acompanhar a definição desses últimos 2 classificados. Então, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Threads, Instagram e TikTok, @FonteVerdeOnline, conferir nosso conteúdo aí basicamente diariamente, ou no máximo a cada 2 dias, mas sempre estamos postando coisa lá. Também se inscreve aqui no YouTube, no Spotify, tem sempre vídeo com análise, com opinião, enfim, bastante coisa legal para você acompanhar por aqui, além dos nossos podcasts. E também, claro, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast para que ele chegue cada vez em mais e mais pessoas. Luiz, irmão, forte abraço, obrigado pela presença. A gente volta, né, em março, já para falar de eliminatórias da Copa, que a gente teve 2 datas FIFA só, desde quando começou, estamos com saudade, e agora vai começar a maratona no continente africano, né? Só para lá em novembro. Forte abraço. É isso, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre aí mantendo a tradição de participar do Ponte Verde, né? Sabe que o tempo é difícil, o tempo é curto, a gente tá com várias coisas para fazer, mas quando é o Ponte Verde, pelo carinho que sempre foi, como eu falei lá no começo, né? Muito antes de a gente começar lá na Casa TV, etc, né? E a Casa TV vai transmitir as eliminatórias, vai continuar, né? Transmitindo as eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, em março, a gente volta aqui. Vou convencer o Marcos, hein? Pra ele parar de enrolar. E aí, a gente vem aqui para participar do Ponte Verde. Pode deixar, tamo junto. Pode deixar, a gente faz aquele podcastzinho pequeno de 2 horas, igual foi da última vez que você e o Marcos estiveram juntos aqui, que é pequeno, né? Comparado ao que vocês fazem lá no Ponta de Lança. Tá certo, pessoal? A gente volta com mais informações, talvez no mês de fevereiro, com algumas entrevistas aí, a gente está pleiteando ver o que acontece. Mas fica ligado, Ponte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais.